Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Oi, tia. Um beijo grande. Vamos ver se nosso convidado já tá por aí, né? Deixa eu ver. Vamos chamar logo ele, né? Porque a gente já faz logo tudo junto. Bem, Lucas, se você tá aí ou não tá, eu já enviei o convite para você, tá? Boa noite. Deixa eu ver quem mais deu boa noite aqui. A Letícia Santos. Boa noite, Letícia. Olá, Heloísa. Lucas, já mandei o convite para você, tá, meu amigo? Só você aceitar aí. Oi, Jana, boa noite. Edmilson também, boa noite. Ah, né, tia? A senhora tá sempre presente aqui. A senhora não perde nenhuma, para falar a verdade, né? Chegou, meu amigo, aí o convite. Lucas, faz assim. Ah, tá. Já achei aqui você. Oi, meu amigo. Oi, querida, boa noite. Você consegue Boa me noite. escutar? Perfeitamente. Você tava com Ah, tá. dificuldade, né, para aceitar o convite aí? Então, não apareceu a opção de aceitar. Apareceu o convite, mas não apareceu aceitar, recusar, e eu entrei por aqui mesmo e eu enviei um convite por aqui mesmo. Foi isso que Ah, aconteceu. seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer imenso ter você aqui com a gente Nada, muito novamente. obrigada. Já foram tantas lives nesses 2 anos, né? Que confesso que de minha parte já perdi as contas, né? Falamos sobre Judas, falamos sobre a paixão de Cristo. Hoje vamos falar sobre Maria Madalena, enfim, conversas muito gostosas. Falamos, né, com a Sabrina também sobre veganismo e espiritismo. Enfim, uma alegria poder estar aqui com vocês e você que para mim é uma irmã mais velha, né? Um dos pontos de apoio para mim nessa encarnação, para mim é uma alegria muito grande. Também a gente já falou sobre Francisco de Assis, lembra? São Francisco também, Ai, nossa, verdade. aquela live foi maravilhosa. Eu gosto muito de ouvir sobre Francisco de Assis. Olha, minha tia Márcia já dizendo que estava com saudade de você, né, do Lucas. A tia Márcia é tia de todos, né, Lucas? Eu não sei, não sei se você sabe, mas ela sai adotando todos os meus amigos e minhas amigas. Aham. Foi aquela que a gente falou da mortificação da carne de Francisco? Foi. Ok. Então, Tu e a gente lembra, falou do né? lobo de Gúbio, sim, lembro, lembro. Pronto, a gente falou sobre um bocado de coisa já, amiga. É muito bom. Sempre tá ali ouvindo a nossa querida Grace, o Júlio. Também. São amigos do meu coração, que eu gosto de ter bem juntinho de mim. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí nos ouvindo. Hoje é quarta-feira, é dia do nosso Divulgando a Boa Nova. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Sou a fundadora dessa página e junto com os meninos, né, a Jade, a Sabrina, o Vinícius, a gente vem desde o início de novembro nessa campanha, onde a gente está arrecadando é, dinheiro, né? Na verdade, é dinheiro para o Natal das famílias que nossos centros espíritas assistem. Então, vocês podem estar nos ajudando tanto enviando um Pix para esse CPF que está aqui embaixo, ou comprando um selo. Para comprar o selo, vocês só podem comprar ao vivo, depois só Pix, tá? Então, com R$ 5 vocês poderão estar nos ajudando. Se vocês não podem nos ajudar, tudo bem, vocês estão convidados a fazer parte, porque para mim isso é um banquete espiritual, né? Como a Grace já falou das outras vezes, quando ela esteve aqui para falar sobre Maria, né? Você vai sair ganhando, eu vou sair ganhando, o Lucas vai sair ganhando do mesmo jeito. Então, meu amigo, para começar a nossa noite de hoje, fala aí quem você é, de onde é que você está falando. O Lucas está bem pertinho de mim, né? Um vizinho de estado. Eu estou no Pará, moro em Marabá. E você, Lucas? Eu quero lhe ouvir. Primeiramente, boa noite, pessoal. Muita paz, muita luz para todos nós. Já que falamos de Francisco ainda há pouco, né? Ali na primeira de Celano,
na primeira biografia de Tomás Celano, ele diz que Francisco, além do paz e bem, que é muito falado, também dizia que o Senhor nos conceda a sua paz. Então, que o Senhor nos conceda a sua paz, para todos nós aqui. Hein? Meu nome é Lucas Gabriel, eu sou do Amazonas, né? Eu nasci numa cidade do interior do Amazonas, chamada São Gabriel da Cachoeira, fica na região da Cabeça do Cachorro, aqui no nosso estado. Mas eu moro em Manaus já há muito tempo, a capital do Amazonas, né? E aqui a gente tem se dedicado ao estudo e à divulgação da doutrina espírita há quase 5 anos, né? Inclusive eu faço 5 anos de espiritismo semana que vem, daqui a uma semana e um dia, né? Dia 2 de dezembro. E para mim é uma alegria estar aqui, vamos começar a reta final de aniversário, falando de Maria Madalena, que para mim é alguém que eu tenho muito carinho, que eu tenho muita admiração. Para mim é o maior exemplo de redenção do Evangelho, o maior exemplo de sacrifício e trabalho do Evangelho inteiro. E no demais é isso, né? A gente tem colaborado nas frentes do estudo do Evangelho, cooperado com os NEPs, com as palestras espíritas, com estudos, fazendo o que nos cabe. É muito pouquinho, um cadinho lá, cadinho cá, mas é de coração. E Lucas, quando eu lembro que quando eu te convidei em julho, né, para fazer parte dessa live, tu nem pensou 2 vezes, né? Tu disse assim, é capítulo 20, Maria de Magdala. Aí eu fiquei, nossa, mas ele nem respirou, né? E aí hoje, eu lendo a mensagem, eu tava te falando, né, que eu já tinha lido essa mensagem, já havia chorado quando eu li essa mensagem, né, do Boa Nova, porque ela é muito emocionante. E hoje eu chorei de novo. E eu falei pra Graça, foi bom porque eu chorei, porque eu não vou ter mais lágrimas pra chorar, né? Já foi tudo, então eu vou poder só estar aqui contemplando esse momento. E, amigo, é tão importante, né, os nossos servicinhos lá, onde a gente tiver, que a gente faça com perfeição, né, para o coração ficar bem quentinho, né? Eu queria, antes da gente iniciar, eu queria agradecer a Jana, cadê ela? Jana Leiros, que nos ajudou aqui comprando o selo. Muito obrigada, viu, gente? E a já dizendo que ela tinha dito, né? A gente tem um grupo dos administradores do Cantinho e ela falou, eu tinha dito no grupo, ele vai escolher este capítulo. Pois é, menina Jade. Foi esse o capítulo que eu escolhi. Então, amigo, antes de abrir, eu vou botar meu chapéuzinho, ó. Eu tava esperando o chapéuzinho, eu vi você usando nas outras lives. Ah, não podia deixar usar essa, né? Eu tava dizendo pra Graça, eu nunca me arrumei tanto e não usei tanto chapéu do Papai Noel como pra essa campanha, né? Então valoriza, porque só Deus sabe quando é que vai ter outra. Se Deus permitir, próximo ano também. Exatamente. Né, amigo? Então vamos lá, Lucas. A mensagem é a 20, né? Do Boa Nova. Esse livro aqui, ó, ganhei no Amigo Secreto, tá? Olha aí, né? Ó, tudo certo. Maria de Magdala. Lucas, eu geralmente deixo o convidado à vontade, assim, para conduzir da forma como ele quiser. Vez ou outra eu vou dar uma entradinha assim, para compartilhar algo que me marcou também, para a gente fazer um bate-papo bem legal, tá, amigo? Claro. Primeiro de tudo, o Boa Nova está completando 80 anos esse ano. 8 décadas que ele foi psicografado e publicado. Ali em 1941, há 80 anos, o Chico estava publicando o livro junto com a FEB. E de tantos capítulos que a gente podia falar, capítulo 2, que é o precursor, que fala de João Batista, Bom Ânimo, que vocês já falaram, né? Jesus com Bartolomeu, o Bom Ladrão, a Negação de Pedro, falar de Maria Santíssima, os 500 da Galileia. Enfim, de tantos capítulos, tantos, o nosso coração realmente gira em torno desse, que é o capítulo 20. Né? E é realmente uma questão muito pessoal, por uma questão muito de intimidade. Naturalmente, a gente se sente mais ou menos íntimos dos espíritos, né, de acordo com as histórias que eles vão ter, desdobradas. Então, aqueles que vão ter, por exemplo, intimidade com Vicente de Paulo, com o próprio Chico, com Francisco de Assis, com outras figuras de outras religiões, né, que beberam de conceitos religiosos mais nobres de outras religiões, mas o nosso coração aqui, ele sempre foi muito apaixonado por Maria Madalena, né, o coração dela, a redenção dela, a história de vida dela. E assim, gosto de dizer que a minha fé, vamos dizer assim, fora o Chico, que está sempre em torno assim, dos meus pensamentos, vou dizer assim, nas figuras femininas, a minha fé ela gira em torno de três pessoas, né, 3 espíritos. A gente tem Santa Teresinha do Menino Jesus, santa da Igreja Católica, doutora da Igreja Católica, enfim,
Ela morreu com 24 anos, minha idade, tuberculosa ali no interior da França. Renovou a maneira de pensar da Igreja Católica sobre grandes atos e pequenos atos. A gente tem nossa Alcione do Renúncia. A Jade, que está aqui, ela vai Alcione. reconhecer. Sou Alcione, eu apaixonado tive por o Alcione. prazer de conhecer a Alcione no Clube do Livro e foi outra que me fez chorar em vários momentos, né? A Alcione é maravilhosa. Me recordo quando comprei o Renúncia para minha mãe, porque eu comprava livros, romances de Emmanuel e dava para minha mãe, para ela ler. Né? Eu estava assim, um ano, alguns meses de espiritismo, eu comprava os romances para ela ler. Ela é católica, mas tem um pezinho na doutrina. E ela lia e depois eu lia. Então eu comprava por interesse mesmo. Né? Ela leu Renúncia, ela falou depois, quando terminou, eu estava ali no primeiro ainda, estava em 2000 anos, ela disse, meu filho, que história triste, misericórdia. Essa garota sofre o livro inteiro. E eu pensando mentalmente, minha mãe não está acostumada ainda com os romances de Emmanuel, né? Faz parte, é assim mesmo. Aí quando você lê, é aquele baque, aquele soco no estômago, né? Aquele sacrifício muito grande. Mas enfim, Santa Teresinha, Menino Jesus, Alcione, né? e, e Madalena. Principalmente por conta do capítulo 20. A gente vai encontrar relatos de Madalena no Evangelho, mas o capítulo 20 era muito bonito porque conta. É um apêndice, especialmente o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem muitas passagens de Maria Madalena. Mas o capítulo 20 do Boa Nova ele vai contar o que acontece depois. Vai dizer, ou melhor, conta antes e depois, especialmente do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, quando Maria Madalena, ali na região norte da Galileia, lava os pés de Jesus, na cidade de Naim. E então, Humberto conta antes e depois. Isso é muito bonito porque ajuda a gente a entender uma coisa muito importante sobre essas figuras que a gente considera assim marcantes. A gente olha para eles limbados de luz, com uma fé colossal, gigantesca. A gente olha para um Simão Pedro, líder do colégio apostólico. A gente olha para um apóstolo Paulo, né, apóstolo dos gentios. A gente foi para uma Maria Santíssima, né, ali no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando o anjo aparece para ela para anunciar que ela vai ficar grávida de Jesus, ela diz, seja feita a vontade do Senhor, eis aqui a sua serva. Então, exemplos de fé muito grandes, gigantescos. Né? E aí você vê Maria Madalena, desconhecido, não conhecia a lei, não era inteligente, não era culta, renegado da sociedade, realmente periférica ali do contexto social, embora muito provavelmente pela sua beleza, pela luxúria no seu coração, vivia ali no centro social da cidade. Mas periférica no sentido de realmente uma mulher, como a gente vai dizer no jargão social da vida, em princípio, se não merece pela turba violenta, vão dizer que a mulher da vida não merece respeito, que está naquela época, 2000 anos atrás. E a gente vai ver Madalena, aos pouquinhos, encontrar com Jesus. E é tão bonito quando ela encontra com Jesus, porque a gente sempre pensa, poxa, se eu visse Jesus, tudo ia mudar. Se eu visse Jesus só uma vez, tudo ia mudar, assim, de supetão. Eu ia me converter, ia fazer as coisas do bem, ia realmente me dedicar para o trabalho da luz, para a glorificação do bem na terra. A gente faz 1001 promessas. E muitos viram Jesus, muitos foram curados por Jesus e, infelizmente, voltaram para o caminho da escuridão, o caminho de desvio moral. Mas Humberto não. Ele já começa num ritmo, capítulo, dizendo o seguinte, olha, Maria Madalena era uma pessoa perdida em si mesma. Perdida numa selva de pecado. E é o ponto que a gente começa a se relacionar com esse coração. Porque muitos de nós podemos nos considerar incultos, infelizes, incapazes, podemos ser apaixonados pelos nossos vícios. Madalena se vê nessa condição. Mas aí tem uma coisa que acontece raríssimas vezes. Digo assim, raríssimas vezes mesmo. Quando a criatura vê Jesus, e muitos viram Jesus, encarnado e desencarnado, ela vê Jesus e de supetão Humberto diz, tudo aquilo que fazia prazer, tudo que dava prazer para ela, tudo aquilo que ressoava assim gigantescamente dentro do seu espírito, parou de existir. Então realmente ela vê Jesus caminhando num dia, uma turba de gente ali. Quem que é esse profeta, esse homem, essa pessoa que falam tanto? Fofoca para ali, fofoca para cá. E quando ela vê ele andando, de repente, assim, supetão mesmo, ela descobre um vazio existencial gigantesco dentro dela. O que dava prazer antes, não chega lá dentro. E aí, realmente, como num passe de mágica, ela descobre que, nos seus vícios e prazeres, estava tentando preencher o que é de dentro,
com o que é de fora. E isso é impossível de acontecer, é impossível de fazer. Embora a gente faça isso quase todos os dias, de maneira maior ou menor. E aí ela fica nesse conflito existencial. Faço, me dedico, me entrego, não entrego. E aí, para quem lê o livro, para quem não leu, ao convite para ler o livro, para os amigos que leram, o convite para reler o livro, ainda mais no seu aniversário de 80 anos. E ela decide falar com Jesus. Não é possível. Eu estou numa crise existencial muito forte, meu coração está despedaçado. Eu me descobri detentora, possuidora, dona de sofrimentos que eu nem sabia que era possível ter. Ela queria paz de espírito, né? Como o André Luiz ali em Nosso Lar. Né? O André comenta ali no capítulo 1 de Nosso Lar, quando ele está no umbral, necessidades fisiológicas não haviam cessado, o cabelo crescia, a barba crescia, a roupa rasgada, o câncer que o havia desencarnado ele sentia muito forte ainda na barriga, na região do estômago, saudade muito grande de casa, mas principalmente a consciência ali avassaladora, porque descobriu que, enquanto encarnado, embora médico, construiu para a vida futura, né? Eu lembro de você, o Júlio, comentarem na live de vocês sobre como Jesus fala constantemente sobre a vida futura. André Luiz descobre que, adentrando o mundo espiritual, ele construiu apenas um castelo de cartas, né, soprado pelo vento, ruinou ao chão. E aí ele diz que a consciência não deixava ele descansar. Tudo que era prazer para ele não importava mais. Toda a cultura, a inteligência, os títulos, todo o respeito que ele tinha de uma alta sociedade, da burguesia, não era relevante agora. Ele dizia que os breves minutos que ele conseguia descansar eram maravilhosos. Do restante, é uma condição interna infernal. Madalena se sente assim, encarnada. E ela decide falar com Jesus. Só que ela fica naquele sentimento dúbio. Vou, não vou, vou, não vou. Porque ele é no mínimo profeta, ele é mestre. Mas se ele segue a lei, quando ele me vê, ele vai me matar. Porque eu mereço ser apedrejada pela lei. Mas ela vai. E aí, Humberto narra que ela vai até Jesus. E é muito curioso também, porque ela adentra assim às pressas na porta. Na casa de Simão Pedro, que era o general de Jesus na terra. Ali em Cafarnaum, em torno do Tiberíades. E aí Humberto narra uma coisa assim, pode passar despercebido, mas é muito importante. Ela entra às pressas da casa, assim, bateu na porta assim, com toda a pressa do mundo. E Humberto disse, e Jesus já olhava para a porta. Como se, entre aspas, como se já soubesse que ela ia entrar. Naturalmente o Cristo já sabia que ela entraria. E aí se inicia um diálogo entre eles. Ela diz, gostaria de ser uma das suas ovelhas. E ele, rapaz, sem nenhum problema, pode ser. Meu reino é para todo mundo que queira mesmo. E vai e volta, vai e volta. Embora eu gostaria muito de falar da conversa inteira que ela tem com Jesus, eu quero me tocar, quero ficar num ponto, numa palavra, que nós espíritos, ou nós em humanidade, seja encarnado ou desencarnado, a gente foge muito dessa palavra, que é a palavra sacrifício. Porque Jesus vai falar para ela sobre a importância de sacrificar, para você renunciar a burilar a si mesmo. Porque Madalena, ela descobriu ao mesmo tempo que ela faz esse movimento de olhar para si. Eu sou de uma região aqui no Amazonas, vamos colocar para não ser injusto, o norte inteiro, né? Seja Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Amazonas, enfim. A nossa região tem uma fauna gigantesca, uma flora também muito diversificada. E a gente tem aqui ao norte a Sumaúma, né? Essa árvore maceta, né? Gigantesca, que cresce ali ao céu. E ela chega a 30, 40, 60 metros de altura. As suas raízes são tão grandes nessa popemba que acolhem famílias ali dentro. Ela acolhe no mesmo sentimento de caridade o animalzinho que está indefeso, quanto o seringueiro que vai cortar ela ali com a serra elétrica para despencá-la ao chão. E a Sumaúma ela só consegue crescer dessa forma, nos seus 60 metros de altura, quase beijando as nuvens, porque ela aprende a enraizar-se em si mesma. Ela cresce para cima, mas também para baixo. As maiores árvores do mundo, não somente aqui na região norte do Brasil, elas crescem para cima porque também crescem para baixo. Então, conhecer-se exige enraizar-se em si mesmo. Crescer para o alto exige essa tarefa de autoconhecimento. Você iluminar a si mesmo, você realmente perceber aquilo que você sabe, que não sabe, é aquela parte sua que precisa ser iluminada, mas principalmente alterada com a luz do Evangelho. E Madalena vai reconhecer que ela tem isso, uma parte que precisa ser alterada. No momento que o Evangelho brilha dentro dela, ela vê, rapaz, eu tenho sede de amor. Tudo que eu fiz agora,
Me perder nos prazeres sensoriais, nos prazeres imediatistas, no quero agora, faço agora, na liberdade que o mundo ensina pra gente. Tudo isso que eu estou fazendo é porque eu tenho sede de amor. E aí ela pergunta para Jesus: somente o sacrifício pode saciar a sede do coração? E Jesus afirma com a cabeça: sim. E logo em seguida ele diz: sim. Somente o sacrifício pode saciar a sede do coração. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. E essa palavra imolar-se também é muito, muito profunda. Porque imolar, ou imolar-se, é morrer em sacrifício. É sacrificar-se. Naturalmente, quando a gente tira o espírito da letra, como pede o apóstolo Pedro, a gente vai ver que esse imolar-se não pode ser apenas, não pode estar restrito apenas a imolar-se fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Né? Imolando-se, que se vive de fato para a vida eterna, como a gente vê ali na oração de São Francisco. É morrendo que se vive para a vida eterna. Apóstolo Paulo, né? A gente falou de Alcione, capítulo 3 ali, da segunda parte do Renúncia, ela vai interpretar um versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Palavra fiel é esta: se com ele morrermos, com ele viveremos. E Alcione diz: Paulo falou tudo, mas com certeza ele não falava aqui apenas da vida material, mas principalmente da vida espiritual. Morrer cadinho, todos os dias, com Jesus e por Jesus, burilando a si mesmo. Lascar pedra com pedra para burilar. Quando você toma essa questão do sacrifício, você pensa em Maria, você vê então um passado de delitos, porque ela reconhece assim na condição que a gente vê muitas vezes na Igreja Católica Evangélica, na condição de uma pecadora. Pecado no hebraico, tanto no grego, significa errar o alvo. Todo pecador é alguém que erra o alvo. É como se você tem um arco e flecha na mão, e você tem o arco ali com os círculos vermelho e branco. Você solta a flecha e você erra o alvo. Você pecou, você é um pecador, errou o alvo. Agora eu preciso retornar para o caminho. Então, quando ela vê essa questão do sacrifício, esse burilar a si mesmo, ela toma isso para o coração. Preciso morrer todos os dias. A velha Madalena, para surgir nova Madalena. Criatura nova. Criatura nova. Lembro de Melanie Klein, uma psicóloga alemã, que ela diz o seguinte: toda vez que a gente come do fruto do conhecimento, ou de um fruto do conhecimento, porque ela está fazendo uma alusão ao Jardim do Éden, Adão e Eva comendo o fruto do conhecimento, toda vez que a gente come do fruto do conhecimento, nós somos expulsos de algum paraíso. Algum lugar que a gente gostava muito, que nós éramos assim muito felizes. Uma felicidade mundana, uma felicidade passageira, uma felicidade que exige, uma felicidade que ainda está envolvida, envolta num mercambo, num mercantilismo mesmo. Faço porque tenho prazer, não apenas faço porque quero receber algo em troca. Faço porque me dá muito prazer no prazer que recebo da pessoa. Minha felicidade ela está, infelizmente ainda, ou diretamente conectada ao que recebo do outro, de outrem. Não simplesmente pelo prazer de fazer e atender. Toda vez que a gente come de um fruto do conhecimento, nós somos expulsos de um paraíso. Por isso que é muito difícil ser espírita. É paulada toda hora. Paulada de Emmanuel, Humberto de Campos, da vida inteira do Chico. É muito difícil ser espírita. Não digo que não seja espírito ser católico, bandista, candomblessista, evangélico. Estou falando especialmente da doutrina espírita. As outras religiões têm também a sua maneira árdua de serem difíceis. Pelos sacramentos, pelas liturgias, pelas pregações, as ideias, enfim. São maneiras também da gente sair desse paraíso, né? Paraíso mundano que a gente cria muitas vezes dentro do coração. Inclusive, me Lucas. recordo... Pode falar. Não, vá, termine primeiro seu raciocínio. Porque Não, aí eu só ia vai comentar... perder o fio da meada. Não, eu só ia comentar do Espírito José, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Os Seres Perfeitos, que ele fala sobre cuidar do corpo e da alma. E ele fala o seguinte, sobre a gente querer destruir o corpo para alcançar uma espiritualidade. Ele fala, não, o que tem de fazer mesmo é sacrificar o espírito, humilhar o espírito, dobrar o espírito. Ele usa, pelo menos no português está assim, né, na tradução, humilhar o espírito, dobrar o seu espírito. É a melhor maneira de alcançar a perfeição. E acho que Madalena representa muito isso, ou toma isso para si a partir desse momento. O que eu acho interessante da
como a Madalena ela tem esse insight, né? Quando vê Jesus, né? De que ela, como ela diz, Senhor, eu tenho amado, como é que ela fala aqui? Eu tenho amado e tenho sede de amor, né? Então foi naquele momento que ela percebeu que ela estava amando da forma errada, né? Da forma que não a preenchi, que talvez nunca a preencheria, né? E conforme eu relendo essa mensagem, eu fiquei vendo a mim mesma, sabe? Quantas vezes, em vários momentos da vida, a gente não sente essa falta de amor, né? A gente se sente amar, a gente ama muito, mas acha que ama muito, né? E sente esse vazio muito grande dentro da gente, né? Onde é que a gente deve buscar esse preenchimento, né? Desse vazio? Quais são os meios que a gente deve usar, né? Eu acho muito interessante porque a gente pensa que sacrifício é o sacrifício do corpo, né, Lucas? É fazer jejum, se mutilar, como algumas crenças ainda fazem ainda hoje. E o Espiritismo vem mostrar, Jesus já mostrava, né? Desde aquela época, que o sacrifício que mais dói é justamente o dentro de nós, né? Essa questão do orgulho, da vaidade, como você falou, né? Do meu espírito. A gente não tem nenhum tipo de ritual, a gente não tem nada assim que doa dentro da gente, mas a gente lida muito com as pessoas e a gente vai ver, né, o quanto é difícil lidar com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que são de crenças, né, que deveria ser muito óbvio certas coisas, mas aí vem o imolar-se, né, Lucas? Vem a resignação, vem o respirar, a gente vai chorar, a gente chora muito nesse percurso, mas a gente amadurece muito mais. Então, acho que foi muito bacana quando tu trouxe, né, essa questão do imolar-se, como é, né, esse tipo de convite que Jesus nos fez. E aí, a Graça, eu vendo aqui de relance o comentário dela, dizendo que o amor que Madalena vivia era semelhante a beber água do mar, não saciava o espírito, e ela necessitava de muito mais, justamente. Sempre estava com sede, né, amiga Graça? Ela não estava bebendo água doce, né? Vá, amigo, continue. É como Jesus comenta ali no capítulo 4 do Evangelho de João, o diálogo dele com a mulher samaritana no poço, né? Rapaz, você bebe da minha água, nunca mais tem sede. Porque não é uma água material, não é uma água que seca, não é uma água que pode ser impregnada, vamos colocar assim, suja de salinidade. Né? É uma água pura, cristalina, né, que só pode beber com um copo espiritual, vamos colocar assim. Né? Mas para prosseguir, eu gostaria de propor uma coisa, querido. Ler o Boa Nova, os espíritas já fazem. Né? O que nos falta, digo assim, ler um livro espírita. Né? O que nos falta muitas vezes também é criar intimidade com esse bonitão aqui. Né? Não digo com Levanta um todo pouquinho respeito. mais, Lucas, para o pessoal ver, é o Novo Testamento, né? Isso, Novo Testamento. Ou Isso. qualquer Bíblia mesmo, né? Que tem o Novo Testamento. Que é a tradução do Haroldo, que só tem o Novo Testamento. Parte dele, né? O Novo Testamento tem 27 livros, aqui a gente só tem 5. Os 4 Evangelhos e Atos. Embora a gente naturalmente devemos criar intimidade com esse aqui, o Evangelho, isso aqui não é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. São pedaços muito pequenos de Evangelho. E Kardec, naturalmente, não podendo fazer tudo, fez o que pôde com o tempo que lhe foi dado. Mas, de modo nenhum, Kardec escolheu as únicas passagens que têm um teor espírita ou as mais relevantes. Kardec escolheu as que pôde. Então, é importante também fazer esse trabalho de ir até a fonte. Ir até o texto que, por exemplo, o apóstolo Paulo lê no deserto durante 3 anos. A gente lê um Paulo Estevam, se emociona, né? Capítulo 2 da segunda parte, quando ele está ali no Oásis de Dan, perto da cidade de Palmira, bem ao norte ali da região da Galileia, um pouquinho para o leste. Ele passa 3 anos lendo o Evangelho de Mateus. Pedaços do Evangelho de Mateus. A gente tem, entre aspas, o Evangelho inteiro aqui, e a gente não se emociona como Paulo se emociona, ou o Estevão como se emociona ali, quando a gente vê ele conhecendo o apóstolo Pedro, ele lê pedaços do Evangelho e se encanta. É importante criar intimidade também com esse bonitão aqui. E é onde está o coração digo tranquilamente,
é onde está o coração da doutrina espírita. A doutrina espírita está farta aqui em cada página, em cada fala de Jesus. Mediunidade, vida após a morte, bicorporeidade, enfim. Deus único, encarnação e reencarnação, tarefas, provas, caridade. Está tudo aqui dentro. E por que eu comento isso? Porque Humberto de Campos comenta aqui pra gente que esse diálogo que Maria tem com Jesus é antes dela, no capítulo 7º, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e secar com seus cabelos. Ele dá uma informação que a teologia debate até hoje se é ou não a Madalena. Humberto afirma com certeza. A mulher, no capítulo 7º de Lucas, ela é de fato Maria Madalena. A pecadora ali é realmente Maria Madalena. E há muitos teólogos que vão afirmar não é pejorativo dizer que não é pejorativo, não é. Humberto diz, é. Considerando isso, porque naturalmente o espírito da dúvida precisa permear o coração de cada espírito, vamos considerar que para fazer a nossa análise. Então, eu quero ficar só no que está no Evangelho agora, e o que acontece com ela depois da crucificação de Jesus, ou mesmo de Jesus retornar do mundo espiritual ali na Páscoa, naquele domingo de Páscoa. O que acontece depois disso, eu deixo para os amigos lerem o Boa Nova. Né? O que ela faz depois, ela pregando para rancenianos, ela tendo ranceníase, como é o seu desencarne, o seu reencontro com Jesus, isso eu deixo para os amigos. Eu acho importante também falar dela no Evangelho. Que não é narrado para a gente, o Kardec não comenta no Evangelho segundo o Espiritismo. Duas passagens muito importantes para falar sobre Maria Madalena. A primeira é ela realmente lavando os pés de Jesus. E segundo, como ela realmente marca a história grandemente. Que é a portadora da mensagem da ressurreição. Ela é a primeira pessoa encarnada a ver Jesus ressurrecto. Estou dizendo assim a expressão que a gente conhece muitas vezes fora do Espiritismo, né? Mas ali no domingo de Páscoa, ela é a primeira pessoa a ver Jesus de fato vivo depois da crucificação, depois da morte física. Então agora a gente tem que pensar o seguinte, para os amigos que não conhecem, capítulo 7º de Lucas, Maria Madalena adentra abruptamente, exatamente como ela fez na casa de Simão Pedro, agora na casa de um outro Simão, né, de um Simeão. Ela adentra ali e o Simeão, um fariseu, que convidou Jesus para comer ali, jantar com ele. E Jesus tranquilamente vai. Senta com fariseus ali de renome da cidade e está comendo tranquilo. Quando vem realmente assim, com uma velocidade muito grande, Maria Madalena abrindo a porta, se jogando aos pés de Jesus, chorando, unge a cabeça dele, beija Jesus, lava os pés de Jesus, seca com seus cabelos. E o que a gente tem que fazer primeiro, e eu acredito que a maioria dos amigos já tenham lido essa passagem, já tenha ela em mente por conta de algum filme, representado no mundo da cinematografia, etc. É pensar o que fez Madalena ir até a casa, naquele dia, falar com Jesus. Porque ela diz, Senhor, a partir de agora eu vou tomar isso que o Senhor me disse, de sacrifício, como meu roteiro de vida. A partir de agora, essa é a minha bússola gloriosa. Sacrifício. Então agora a gente está vendo, vamos dizer assim, um vazio, que a gente não sabe o que ela fez. De prometer realmente sacrificar-se e lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Mas ela vai. Então ela fez alguma coisa nesse movimento. E ela vai e chora aos pés de Jesus. E é curioso também, porque quando Jesus entra na casa do fariseu, no costume judaico, você não somente oferece água para o seu convidado lavar os pés. Você, como dono da propriedade, dono da casa, você mesmo lava os pés dos seus convidados. Se você não tem ali, se o dono da casa não está presente, o filho mais velho lava o pé dos convidados. Quando a gente vê Jesus ali na última ceia, Evangelho de João, lavando os pés dos discípulos, isso leva a gente a outra interpretação. Porque ele está dizendo, olha, eu vou vos preparar um lugar. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Eu vos teria dito. E aí, Jesus é o filho mais velho. Na ausência do pai, não porque não estivesse ali, mas porque os discípulos não vinham, vem o filho mais velho e lava o pé. Convidando eles para entrar dentro de casa. Aqui, Simeão não fez isso com Jesus. Ele não lavou os pés de Jesus. Tipo assim, ele chamou Jesus, rapaz, todo mundo fala desse cara. Esse cara é respeitado por uns, odiado por outros. Será que ele é o cara mesmo? Será que ele é o Messias? Será que ele é aquele quem realmente viria? Que foi profetizado? Eu pago para ver. Chamou Jesus para almoçar, para jantar, comer.
Porque religião naquela época se vivia assim, sentando, comendo. Só que ele não lava os pés de Jesus. Ele também não unge a cabeça de Jesus com óleo, que é um outro sinal também de hospitalidade. E ele só senta na mesa, como se Jesus fosse mais um. Para quem vê de fora, o que que significa? Olha, eu te chamei para almoçar aqui dentro de casa. Eu te convidei. Mas você ainda não é bem-vindo, bem-vindo. Você é bem-vindo. Mas não bem-vindo, bem-vindo. Sim. O que que significa também no sentido espiritual? Você está aqui dentro de casa, está gozando de um grau de intimidade comigo, da minha família e dos meus amigos fariseus, mas eu ainda não estou de acordo com o que você fala. Eu ainda estou pagando para ver. Eu não estou ainda em comunhão com você. Por isso ele não lava os pés. Por isso ele não unge a cabeça de Jesus. Por isso que ele trata Jesus como só mais um. Maria Madalena, quando entra, faz tudo completamente diferente. Unge a cabeça de Jesus com óleo. Lava seus pés com suas próprias lágrimas. Seca com seus cabelos. Muito provavelmente Simeão, na sua condição ali, para convidar Jesus para comer, num deserto, numa cidade, um deserto, porque comida, água, são materiais muito preciosos no deserto. Para você convidar seus amigos, Jesus e os discípulos para comer, é porque você tem dinheiro, você tem como bancar. Então, quando ele convida Jesus, ele está mandando uma mensagem: eu tenho poder. Mas, com a sua riqueza material, com toda a fartura que ele tinha, podia servir um banquete. O coração tão seco, sem nenhuma água, assim, água interna mesmo, tão seco. Faltava ali realmente a água do evangelho, algo realmente bom de coração assim, com uma secura sem fim, secura sem fim. Madalena, que antes tinha um coração seco, quando promete então sacrificar, seu coração ainda como um deserto tem oásis, representado pelo evangelho, que ela passa a vivenciar entre prometer para Jesus o sacrifício e de fato lavar os pés. Maria Madalena, que não tinha nada materialmente para oferecer, não tinha como dar um banquete, não tinha como dar uma casa, mas tinha realmente seu coração ali, humilde e sincero, lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Então a gente vê uma condição material muito oposta, e espiritualmente mais ainda. Secura material para um, riqueza para outro, secura espiritual para outro, mas fartura, banquete espiritual para outro. Maria Madalena. E ela unge os pés de Jesus com as suas lágrimas mesmo, seca com seus cabelos. E é importante também ressaltar ela lavar os pés. A gente pode pensar, ok, ela está sendo, vamos colocar assim, higiênica, lavando os pés de Jesus, estão sujos de poeira, enfim, mas imagina só. Os pés de Jesus caminharam pela terra. Areia, terra, sujos ali naquele momento. E o pé é a base do corpo. O pé é que sustenta o corpo na caminhada. Espiritualmente, o pé é o que entra em contato primeiro com a terra, com a impureza do solo. E a gente precisa ter um pé forte. Ou vamos colocar assim, nós precisamos ter pés fortes espiritualmente para entrar em contato com o solo e sustentar o corpo e não cair. Não sujar o corpo inteiro porque o pé está em contato. Então lava os pés de Jesus. E ela unge Jesus com óleo. Quando Jesus desencarna, ela pede para... Ela vai até a gruta, ela não pede permissão, mas ela vai até a gruta querendo balsamizar o corpo de Jesus com óleo, com aromas. Você balsamizava os corpos dos desencarnados judeus para realmente, assim, para lembrar, para bendizer a pessoa, enfim. Naquele momento, Jesus encarnado ainda, ela ungindo a cabeça de Jesus, é como se ela estivesse atestando que Jesus ia morrer. É como sem perceber ela estivesse profetizando que o Cristo morreria. Ela, ungindo a cabeça de Jesus com óleo, lavando os seus pés, é como se ela dissesse assim, todo mundo, sem exceção, todo aquele que anda pelas pegadas de Jesus, está fadado à morte no mundo. Está fadado a ser esquecido. Está fadado a ser menosprezado. Está fadado a caminhar por um caminho muito árduo, muito longo, de grande sacrifício, de grande burilação. Todo aquele que anda sobre as mesmas pegadas de Jesus está fadado à morte. Morte no seu amplo sentido mesmo. Renúncia, capítulo 1 da primeira parte. Antênio conversando com Alcione.
Alcine está pedindo para reencarnar, para voltar para a Terra. Como dizem ali os espíritos no finalzinho do capítulo, voltando para as faixas escuras, tenebrosas. A gente vive nessa região planetária, né, cósmica. E a Antônio diz, você quer voltar mesmo? Tem certeza? Fala, como é que eu não vou voltar? Jesus teve saudade de Lázaro, chorou por Lázaro, eu não vou ter saudade daqueles que estão na Terra ainda, eu preciso voltar. Ele, tá bom, você quer voltar? Não tem nenhum problema, você pode voltar. Mas cuidado, cuidado. Jesus, encarnado, precisou, isso é muito importante que se diga isso também. Jesus, encarnado, precisou aniquilar a si mesmo. Na Terra, aniquilou a si mesmo. Ele diz, todo aquele que é discípulo de Deus, de Jesus, é alguma coisa de Deus e do mundo, e a turba não compreende essa posição, não perdoa essa posição. Ele diz, é por isso que muitos daqueles, ou melhor, que todo aquele que segue o evangelho na terra, infelizmente tem como a sua vida como um martírio de grande sacrifício. Um circo tenebroso, nefasto. É essa a condição. Antônio vai mais fundo, dizendo para Alcine, olha, na terra, o discípulo do evangelho luta pelo direito de caminhar lado a lado com Jesus. E Madalena, naquele momento, como se sente assim, tudo isso ao mesmo tempo. Todo aquele que caminha sobre os pés de Jesus, nas pegadas que Cristo deixou, está fadado ao sacrifício. Está fadado a não ser compreendido, a sentir sozinho, a ser humilhado, a ser menosprezado, a ser considerado na conta de um ingênuo, porque não entende de fato o que é a vida. Se dedica muito à causa cristã, à caridade, é tido na conta de um fanático, até mesmo por aqueles irmãos de religião e por aí vai. Naquele momento, lavando os pés, é uma mensagem que ela passa para nós. E o que ela faz? Lava os pés. Agora você imagina, Aninha, você entrou na casa de Simeão, que você não conhece. Em princípio, né? Você não conhece. Você está tendo um jantar ali. Você para tudo, você acende as atenções, você se ajoelha e começa a chorar aos pés de Jesus. E seca com seus cabelos. O que você acha que Jesus vai falar? Eu imagino que naquela época, né, era bem mais complicado, né, a posição da mulher, principalmente na situação de Madalena, né? Porque quando o Humberto de Campos começa a falar, né, que ela buscou Jesus e Simão Pedro passou, né, por aquele caminho, ela notou o olhar de censura para ela, né? E esse olhar de censura, ela perseguiu ela, mesmo após a morte de Jesus, né? Então, imagina ela chegar, né, como você está falando pra gente, na casa de uma outra pessoa, um fariseu, e fazer tudo isso, né? O que é que Jesus faria numa situação dessa? Então, você imagina a tensão que está no coração dela. Porque ela está ali com as melhores das intenções, mas ela não sabe o que Jesus vai falar. Se vai repreender, se não vai repreender. Ele não fala nada para ela. Ele vira para Simeão. Perdão, para Simão, fariseu. Tá vendo essa mulher? Tô vendo. Porque Simão estava pensando, rapaz, como é que ele tá? Esse cara não é o Messias. Se ele realmente fosse quem ele disse que é, ele saberia que essa mulher é pecadora. Ele nunca ia deixar ela tocar nele. Ele não fala nada para ela, ele vira para Simão. Simão, tá vendo essa mulher? Óbvio que eu tô vendo, tá na sua frente, tá todo mundo vendo ela. Então, aí eu vou ler o Evangelho. Por favor. Vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Por essa razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amor. Mas quem se perdoa pouco, ama pouco. E disse a ela, aí sim ele vira para ela, os teus pecados estão perdoados. Aí sim ele fala com ela, teus pecados são perdoados. Esse é o momento, realmente, que ela vê, prometi sacrifício, me sacrifiquei. Ato de adoração pública para Jesus. Lavei os pés de Jesus. Aquela angústia no coração de não saber o que Jesus vai falar. Imagina o alívio que ele fala, teus pecados são perdoados.
teus delitos, tuas dores, tudo é passado. Tudo isso não faz parte mais de quem você é hoje. Não condiz com a alma, com o coração, agora que você está espargindo luz. É como assim, os teus desejos não te pertencem mais, você é outra pessoa. Imagina um alívio de um coração desse, nesse momento. Está ali publicamente sendo humilhado, mentalmente pelos outros, estão vendo, e Jesus atesta, seus pecados são perdoados, porque muito amor. E por que ele fala também? Quem pouco ama, pouco é perdoado. Porque parece dúbio. Porque ele está dizendo, olha, ela ama muito porque seus pecados são perdoados. É assim, é lógico. Ela ama porque recebeu alguma coisa, perdão. Por que Jesus agora faz o inverso? Quem pouco ama, pouco é perdoado. É óbvio que não vai amar. Porque não é perdoado. Parece paradoxal ele apresentar esses dois lados agora. É porque quem não olha para si, quem não vê o quanto precisa ser perdoado, quem não aprende a perdoar, não tem como ser amado. Não sabe reconhecer esse amor, essa, como diz o apóstolo Paulo, essa graça de Deus. Agora a gente tem duas criaturas completamente opostas, espiritualmente falando. Simão, que sabia tudo da Torá, decorado de cabo a rabo, a lei e os profetas, mas custava em simplificar. E tinha até riqueza material, mas não conseguia dar. Mas dela não tinha nada. O mundo olhando para ela, nada. Merece apedrejado em praça pública. Mas tinha tudo para dar no coração. Seus pecados são perdoados porque muito amor. Então isso é muito libertador, isso é muito bonito. É verdade. Naturalmente, para a figura feminina, mas também para todo aquele que se sente assim preso nos próprios pecados, preso nos seus vícios, que acham que não tem salvação nenhuma. É por isso que Emmanuel vai dizer. E eu acredito fielmente, piamente nessa frase de Emmanuel. Acreditava nela antes mesmo de saber que Emmanuel já havia dito, pensado isso. Madalena é o maior exemplo de redenção de todo o Evangelho. De todas as figuras do Evangelho. De todas. Até mesmo ele vai dizer da história, Madalena é a maior de todas. A maior de todas. A gente pensa em Pedro, João, né? Apóstolo Paulo. Aí ele diz, de todos que renunciaram, que se sacrificaram, o sacrifício de Madalena é a maior de todas, sem exceção. Inclusive, antes de entrar aqui, eu estava lendo, né, relendo alguns capítulos do Caminho, Verdade e Vida, e tem um sobre Madalena, que Emmanuel fala sobre, ele avança um pouquinho no tempo, melhor, a gente avançando um pouquinho no tempo, até o Calvário, crucificação de Jesus, o desencarne dele, passam-se os 3 dias, e naquele domingo de manhã, Madalena acorda quase que de madrugada para ungir o corpo de Jesus. Ela vai até a gruta, a caverna, e vê que a pedra está movida, não consegue cessar o corpo de Jesus, e quando ela vê, não tem corpo nenhum. E aí Jesus aparece para ela, limbado de luz, e ela é a primeira pessoa a ver Jesus ali, desde que retorna do mundo espiritual. A partir daí, ela leva a mensagem da ressurreição para os discípulos e apóstolos agora. Ele está vivo, ele não morreu não. Galera, a morte não existe. Ele está vivo. Ninguém acredita. E por que ela aparece? Perdão, por que Jesus aparece para Maria Madalena? Por que ele não aparece para os discípulos que gozavam de maior intimidade? Ele lavou os pés dele 3 noites atrás. Por que ele não apareceu para sua mãe? Por que não apareceu para Pôncio Pilatos? Olha aqui como eu estou vivo. O que vocês fizeram comigo não adiantou nada. Não apareceu para Públio Lentulus, nosso Emmanuel ali que estava encarnado naquela época. Não, ele aparece para Maria Madalena, a pecadora, que o mundo queria apedrejar, que ninguém dava nada, esquecida, humilhada. Ela vira portadora, a mensageira desse grande anúncio que é a ressurreição. Não existe o Evangelho, não existe Jesus, não existe cristianismo sem o domingo de Páscoa. A história de Jesus não acaba na crucificação. É muito importante ver o martírio de Jesus, o sacrifício na cruz. Diz Humberto de Campos no Boa Nova. O peito de Jesus arfando, descompassado. As mãos de Jesus cravadas na cruz, como 2 flores ensanguentadas. A coroa de espinhos, ironicamente, ali coroando seus trabalhos na terra. O povo rindo, achando graça. Mas a história não termina aí. Ela continua indo até o domingo de Páscoa. Jesus ressurrecto. E mais uma vez, eu uso a palavra ressurrecto, não para dizer que Jesus ressuscitou, mas porque traz um sentimento muito importante para a gente de Jesus ali vivo, tranquilo, sereno, saudável, que a morte não alcança. É importante ler a crucificação
chegando até a ressurreição, no domingo de Páscoa. E a primeira pessoa que tem o mérito de ver Jesus, é Madalena. E aí Emmanuel vai comentar isso. Por que é Madalena? Por que não é os outros? Porque ele aparece, mas depois. Para os discípulos de Emaús, para os discípulos, né, que estão ali com medo, que estão tristes, que não foram balsamizar o corpo de Jesus. Só depois. Mas Emmanuel vai perguntar primeiro por que para Maria Madalena. Está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, intitulado Madalena. Eu não vou ler tudo, só vou ler um trechinho, que ele fala o seguinte: dentre os vultos da Boa Nova, de todos que a gente pode conhecer, e aqui no Boa Nova a gente tem um monte, mais uma vez, João Batista, Maria Santíssima, Nicodemos, Tomé, Simão Pedro, o bom ladrão, por aí vai. De todos os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo, ninguém violentou-se tanto para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde. Nem Paulo, que é Paulo de Tarso, se violentou tanto. E Emmanuel fala por quê? Porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Estevão, quando morre, né, na primeira parte, conta para nós, quando ele descobre que Saulo de Tarso é o noivo da sua irmã. Olha, eu não tomo o seu noivo Saulo como inimigo, não. Ele está morrendo, ele foi apedrejado por Saulo de Tarso. Eu não tomo ele como inimigo, não. Ele serviu Moisés fielmente. Quando conhecer a Jesus, servirá exatamente assim. Já tinha um coração já tocado de luz. Emmanuel fala, Jesus convida o espírito iluminado do apóstolo Paulo para encarnar e falar para os gentios. Paulo já tinha um quê de iluminação. E tem esse movimento muito triste enquanto encarnado. E gera um espírito iluminado. Emmanuel diz, não. Madalena está além disso. Porque nem a lei ela amava. Ela amava a si mesma, os seus vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Isso é a gente. Na nossa ignorância. Em relacionamentos abusivos. Menosprezando a saúde do corpo. Fazendo questão em se violentar. Fazendo questão de destruir a si mesmo. Não respeitando os momentos de espera. Sendo imediatista. Amando nossos vícios. Apertando o gatilho da vingança. Do ódio. Dos prazeres sensíveis. Imediatistas. Temporários. Isso é a gente. Por isso que é muito fácil criar intimidade com um ser assim. Ou se sentir assim representado. Kardec vai trazer isso como argumento no céu e inferno. Como argumento lógico. Olha, se Deus tivesse criado anjos perfeitinhos, o que seria de nós? Por que os anjos têm o prazer de gozar a presença de Deus e a gente não? Por que a gente tem que passar aqui pela escuridão do mundo material? Não. É muito melhor se sentir íntimo de alguém que passou pelas suas dores. Os espíritos de luz, eles têm extrema compaixão pelo nosso piso evolutivo, porque eles sabem como é que estar na condição de um encarnado. A iluminação deles foi forjada no sacrifício, na renúncia, na entrega, no trabalho. Você quer comentar alguma coisa, Aninha? Não, amigo, eu tô lhe ouvindo. Enquanto vocês falam, sabe? Tu, o Rafa, o Júlio, a própria Graça, vai um filme passando, sabe, na minha cabeça, assim, de como isso tudo faz sentido, né? De como a gente cria simpatia com essas personagens, né? Do Evangelho, como Maria de Magdala, a própria Maria, eu como mãe, né? Quando li, Ave Maria, eu tava fazendo a Graça e mandando nota pra ela, Graça, eu tô aqui, eu não aguento, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa live mais tarde, porque meu nariz tá muito entupido. Porque a gente cria essa conexão, né, Lucas, como pessoas humanas, que com seus defeitos, com suas falhas. E antes de ser espírita, eu não conseguia criar uma conexão tão forte com Jesus como eu sinto como sendo espírita. Por essa questão de Jesus estar muito acima de mim, né? E o espiritismo traz ele muito mais para perto da gente, né? Faz a gente criar
o Cristo sofredor, né? O que passou pelas humilhações, pelas perseguições. Então a gente vai criando vínculo e eu acho isso muito incrível, porque a gente sai daquela uma ideia de que eu sou imperfeito, né? Então é normal, né? Eu vou continuar errando. Jesus está muito longe de mim, eu nunca serei como ele. A gente passa a ver como um mar de possibilidades, né? Que a gente tem à nossa disposição. Eu achei muito emocionante a parte em que Madalena pergunta, né, a Jesus, e Deus me aceita? Né? Quantas vezes a gente já nos questionou isso, né, Lucas? Quando a gente comete deslizes de todos os tipos de perdão, mas será que Deus vai me perdoar? Né? A gente cria muita dificuldade, a gente cria complexo de culpa muito grande na gente, que faz com que impede que justamente a gente avance, né? Então, tu vai falando desses filminhos, sabe, mentais, vão passando na minha mente, porque é isso que a gente vive todo dia. Todo dia a gente vive esses conflitos, né? E isso também ajuda a gente a pensar numa figura de Cristo mesmo, né? Porque os judeus acreditavam, a gente já comentou disso, acreditavam em dois tipos de Messias. O Messias do mundo, guerreiro, que viria com seus cavalos, exércitos, lanças, espadas, tochas, acabar com todos aqueles povos que escravizaram os judeus com os séculos. Ou o Messias do mundo, isto é, alguém que seria, perdão, Messias do mundo não, Messias sofredor. O Messias que sofreria nossas dores, compartilharia o pão, saberia realmente o que é sentir abandonado, sozinho, passaria frio, fome, seria humilhado, menosprezado. É muito fácil sentir intimidade com uma criatura assim, que passou exatamente por isso, e ainda mais não precisando, e mostrou como realmente supera a escuridão do mundo, almejando a luz da glória, do que ver alguém já perfeito, alguém que já nasce pronto. E Emmanuel encerra dizendo sobre Maria: entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim. Nos atos de negação de si próprio e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. E a gente acha que essas criaturas estão tão distantes da gente? A gente acha que elas estão tão num lugar distante, gozando a presença de Jesus, quando na verdade elas fazem questão de encarnar aqui muitas vezes, em muitas encarnações. E a gente tem tanto medo dessa palavra sacrifício, de renunciar. Nós temos medo do que o mundo achará de nós. E Madalena foi esquecida. Ela foi esquecida pelo mundo, foi esquecida pelos seguidores de Jesus depois, como a gente vê no capítulo. E ainda assim ela está lá, renunciando a si mesma, amando muito. Não pôde ter filhos, ela sentiu o coração como um deserto. E Jesus disse: Maria, aos olhos de Deus, quem que você acha que tem mais méritos? A mãe que toma por obrigação material, carnal, cuidar dos seus filhos? Ou aquela que toma todos os sofredores do mundo como seus filhos do coração? Quem tem mais méritos? É alguém muito gente como a gente. É impossível, né? Não é impossível a gente nem se emocionar, né? A gente acaba se emocionando porque a gente se vê, né? Como a gente já havia conversado, a gente se vê nessas personalidades, principalmente nos momentos de crise, né, Lucas, que a gente tem, que é natural e a gente ainda terão várias outras, porque é impossível não ter, né? Principalmente quando a gente topa com tudo aquilo que Maria Madalena topou, o esquecimento, né, a invisibilidade, a ingratidão, ela tinha um medo muito grande, um receio, na verdade, né?
Tanto que ela pergunta para Jesus, mestre, quando você foi embora, né? Como se ela dissesse assim, só Jesus enxergava ela, né? Então a única pessoa que enxerga ela, que a entende, vai partir, e aí como é que ela vai ficar, né? Então a Graça está dizendo que ela está desidratando pelos olhos. Essa Graça, né, Lucas? Então é complicado, né? Porque eu acho que todos nós, em algum momento, se sentiu sozinho, assim, o suficiente, né? E lembrando dos 500 da Galileia, que foi a mensagem que o Rafa trouxe pra gente antes de você vir, né? Aqui comigo, em que Jesus diz, não, eu estarei com vocês, né? Estarei até o fim dos tempos, levantando quando vocês caírem, serei eu que levantarei de forma silenciosa, né? Então é muito importante isso, né? Como é que uma mente, um ser humano pode criar historicamente Jesus, né? É impossível. E acho que para encerrar aqui nossa participação com vocês, me recordo ainda no capítulo 3º da segunda parte do Renúncio. Uma das personagens ali comenta para Alcione que sente o peso da consciência muito grande, agulhadas constantemente. A criatura lia o Evangelho e sentia toda hora tormentos, a consciência pesando. E Madalena fala, olha, essas impressões são passageiras. O Evangelho é a mensagem de salvação, nunca de tormento. E Jesus fala tanto para Bartolomeu quanto em outras passagens. O Evangelho não existe, transforma. Transforma. E aí ela comenta, a misericórdia divina ficaria imota se não fosse nossas quedas clamorosas. Isto é, a providência ficaria ali paradinha, não faria nada. Se nós constantemente não caíssemos. Isto é, nós caímos, então a misericórdia se mexe até nós, vai até nós. Se não existisse isso, ela ficaria parada. Quer dizer, mesmo quando a gente renuncia ao Evangelho, esquece do Evangelho, o Evangelho não esquece de nós. Então não é uma mensagem de regras vis, cruéis, mas é realmente regras de redenção, de transformação, ressignificação, dar uma nova vida na vida da encarnação, daquela reencarnação. E aí Alcine cita 2 exemplos. O que seria, então, se o Evangelho fosse um conjunto de regras implacáveis? O que seria do apóstolo Paulo? Paulo foi quase que um genocida, ou foi um genocida quando era Saulo de Tarso, perseguindo cristãos. E depois, nimbado agora, depois de muito sacrifício, falou aos gentios, viu Jesus às portas de Damasco. E ela cita Maria Madalena. Maria Madalena, perdida nos próprios prazeres, nos próprios vícios, através do Evangelho, portadora da mensagem da ressurreição. Que a gente não esqueça disso. Quando nós esquecemos do Evangelho, o Evangelho não se esquece de nós. Se o mundo nos esquece, que a gente possa fazer como Maria Madalena, isto é, nos esquecermos em Deus, no serviço silencioso de todos os dias, no sacrifício, no burilamento. E para encerrar, eu tomo até a permissão para repetir o apóstolo Paulo. A palavra fiel é esta. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Que a gente não esqueça disso. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem mesmo, não bem como o mundo, mas viver bem como um cristão realmente precisa viver no mundo, é realmente saber imolar, sem sacrifício. No lar, no trabalho, no transporte público, com os amigos, tendo doutrina espírita, fora da doutrina espírita. Viver bem é saber imolar. Morrer todos os dias em luz de redenção. Amigo, somos só emoções, né? Eu tava dizendo a Graça que tinha sido uma coincidência muito grande, né? Porque ela trouxe, ela começou com jovens e moços, né? Com o Júlio. Depois veio Maria, né? Que eu me acabei, né? Aí depois veio os 500 da Galileia, que também eu fiquei muito emocionada. E impossível não estar assim também com você, né? Então eu tava dizendo até a Graça, parece que houve uma combinação aí, né? Em que foi golpe baixo comigo. E eu queria agradecer demais a você. Eu sei que você tem muitas tarefas para fazer, muitas coisas que eu sei que você tem, que você é um jovem muito dedicado. E eu queria agradecer por você ter
estado aqui com a gente, tá? O pessoal que comprou os selos, que queira comprar ainda, aproveitem os últimos minutos. E eu sei que essa campanha de Natal vai ter um pedacinho de todos nós, o sentimento de paz, de ter feito algo de bom, vai ficar em nossos corações. Se você quiser dar as últimas colaborações, uma coisa, Lucas, que eu tenho sentido muita falta de você, eu acho que os nossos amigos também, é de saber por onde é que você está, os estudos que você está conduzindo, palestra, onde é que o Lucas vai estar. Eu sei que a gente se afiniza, né? É natural a gente criar afinidade, então eu sinto falta disso, de saber por onde é que você vai estar, onde é que o Lucas vai estar palestrando, onde é que o Lucas vai estar falando do Evangelho. Sinto falta disso, viu, meu amigo? Desculpa a cobrança. Não, de modo nenhum. A gente tem feito as palestras, né? Quando tem nos convidado, naturalmente tentando conciliar a agenda com as outras atividades. A gente tem colaborado de maneira mais ativa esse ano com os NEPs, né? Alguns NEPs, núcleos de estudo específico do Evangelho, especialmente no Brasil, né? Cooperando na fundação de alguns, assistindo outros, coordenando alguns, enfim. Mas fora isso, a gente tem feito um estudo toda terça-feira, no horário de Brasília, às 10h45 da noite, ali na Rede Amigo Espírita, do Pinga Fogo do Chico, o primeiro, de julho de 71. Pergunta a pergunta, então a gente tem ido pergunta a pergunta. Ontem mesmo teve estudo, a gente estudou a pergunta do Herculano Pires ao Chico, sobre os romances históricos de Emmanuel, e, entre aspas, é um contrato que a gente ensinou com a espiritualidade, né, porque são muitas perguntas. Então é no mínimo 1 ano e meio a 2 anos para terminar esse estudo. Porque a gente já vai fazer o primeiro Pinga Fogo e o segundo Pinga Fogo, né? Que completam 50 anos esse ano. E às quintas-feiras, também na Rede Amigo, também às 10h45 da noite, a gente tem feito o miudinho, né, o estudo versículo a versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Sem pressa nenhuma para acabar. Muito provavelmente também vai durar no mínimo 1 ano e meio a 2 anos, porque é versículo a versículo. Mas tem sido nosso trabalho, né? Assim, com a divulgação do Evangelho, enfim. Quando tem palestras, né? Quando os amigos que nos convidam para palestra, a gente coloca ali no Instagram, algo assim, quando dá. Mas no demais é isso. A gente tem tentado servir no silêncio, dentro das nossas capacidades, forças, enfim. Mas se pudesse deixar uma palavra final para os amigos e amigas aqui conosco, né? 2 mensagens. Quem puder colaborar, agora, depois, monetariamente, ou compartilhando os links, compartilhando os posts sobre a campanha da Boa Nova, aqui do Cantinho, né? Faça isso. Lembrando sempre que fora da caridade não há salvação. E o segundo, lembrar aquelas palavras que o tempo não afagou, o tempo não sufocou, muito pelo contrário, o tempo engrandeceu. Aquelas palavras de Jesus para Maria. Seus pecados são perdoados porque muito amor. Então, que a gente não esqueça disso. Nós podemos constantemente sermos perdoados. Podemos ter um ponto de virada, bastando realmente sacrificar a si mesmo em prol da vida na Terra, paz, a evolução da humanidade em bases morais, amando sem esperar ser amado. Como o Chico comenta, né? Não tem palavras mais bonitas, uma lição de vida maior, uma filosofia realmente que merece ser pensada, tomada como roteiro, do que quando Jesus fala ali na última ceia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele até fala: se eu fosse alguém, se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras, de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque amor é esquecimento de si mesmo. Amor nada pedindo para si. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada em troca, é amar sem esperar nem mesmo a compreensão da pessoa, que é o foco do nosso amor. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Realmente sem pedir nada em troca. Servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos princípios mais nobres das outras religiões, para que com respeito mútuo possamos amar como o amor merece ser consagrado entre nós. Amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente,
ainda é um amor de grande parentesco com o amor dos animais. Então, quando a gente linka isso com a fala de Jesus, é o roteiro certo para a redenção de nós mesmos. Seus pecados são perdoados, porque é muito amor. Um grande abraço para todos os amigos do Cantinho, para os amigos assistindo agora. Que Deus nos abençoe bastante. E é isso, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigada. Sabe que você está desenvolvendo suas tarefas, me deixa muito feliz. E se você quiser também entrar aqui, desenvolver alguma coisa, você sabe que a casa é sua, né, meu amigo? Carrego você no lado direito e esquerdo no meu coração. Então, pessoal, boa noite. Lucas, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Um beijo. Tchau, pessoal.